Nas últimas décadas, o sistema internacional liberal foi incorporado no pós-guerra com a ordem hegemônica americana. Esse período foi marcado pela economia aberta, esforços coletivos pela segurança e para manter o Estado de Direito. O projeto de uma ordem liberal internacional do século XVIII aos tempos atuais sofreu várias crises, desastres e colapsos. Apesar desses fatos ocorridos, é interessante pensar nesse sistema como uma metodologia para reagir da melhor forma às oportunidades e perigos do mundo moderno, e não como uma ordem perfeita e que transformaria o mundo em um cenário ideal. Hoje, essa ordem internacional liberal está em crise. Pela primeira vez desde a década de 1930, os Estados Unidos elegeram um presidente que é ativamente hostil à liberdade internacional, contra comércios, alianças, direito internacional, multilateralismo, meio ambiente, sendo favorável à tortura e contra os direitos humanos. Simultaneamente, a decisão da Grã-Bretanha de deixar a União Europeia e uma série de outros problemas que assolam a Europa parecem marcar o fim de um longo projeto pós-guerra de construção de uma união maior. A ordem liberal depende da capacidade dos Estados Unidos e da Europa de responderem positivamente à pergunta: esses estados podem recuperar sua estabilidade e orientação como democracias liberais? Eles precisarão recuperar a posição de modelos de sociedades avançadas, resolvendo os grandes problemas da geração atual. Sendo assim, a experiência progressista doméstica fornece uma lição importante para os países que realmente buscam desenvolver as crises dessa geração, visto que a ordem liberal do século XX estava sobre uma política progressista doméstica. Mas para fazer isso, o internacionalismo liberal precisará ser repensado e reinventado. A segunda pergunta a se fazer é se os aliados podem expandir e reconstruir uma coalizão de estados cooperando dentro de uma ordem liberal reformada. A linha de raciocínio se faz em três passos. Primeiro, uma maneira diferente de pensar o internacionalismo liberal, mostrando que nem tudo se baseia na hegemonia americana, e sim num conjunto duradouro de ideias, princípios e agendas políticas em busca de resolver os problemas da modernidade. O segundo ponto é traçar um caminho dos 20 primeiros séculos do longo caminho do internacionalismo liberal e todas suas evoluções e reinvenções. Por exemplo, século XX e XXI. Houve uma sequência de épocas de ouro, crises e pontos de virada. Wilson e a Liga das Nações, o assentamento anglo-americano do pós-Segunda Guerra Mundial e a construção da ordem do pós-guerra liderada pelos Estados Unidos, crises do capitalismo e liderança na economia mundial, o momento unipolar americano do pós-Guerra Fria e a globalização do liberalismo e ideias neoliberais, debate sobre responsabilidade de proteger e intervencionismo liberal. Por último, identificamos as fontes das crises contemporâneas da internacionalização liberalista. Estas crises são rastreadas até o final da Guerra Fria. É importante lembrar que a ordem liberal do pós-guerra não era originalmente uma ordem global. Foi construído dentro de uma metade do sistema bipolar da Guerra Fria. Fazia parte de um projeto geopolítico maior de travar uma Guerra Fria global. No início do século XIX, a democracia liberal era um novo e frágil experimento político, um lampejo de luz em meio a um mundo repleto de monarquias, autocracias, impérios e tradicionalismos. 200 anos depois, no final do século XX, as democracias liberais, lideradas pelo grande poder ocidental, dominaram o mundo, cerca de 80% do PIB mundial. A Revolução Industrial, a expansão das fronteiras capitalistas, a construção de vastos impérios europeus e o moderno Estado-nação se estabelecendo fez com que o mundo testemunhasse o que se pode chamar de ascensão liberal, um aumento no tamanho, número, poder e riqueza das democracias liberais. O internacionalismo liberal é o corpo de ideias e objetivos com que as democracias têm empreendido para organizar o mundo. O internacionalismo liberal cresceu, teve momentos de crise e evoluiu, mas sua lógica geral é capturada em um conjunto de 5 convicções. O primeiro deles envolve problemas de abertura. Comércio e intercâmbio são entendidos por serem constituintes de uma sociedade moderna. Uma ordem internacional aberta facilitaria o crescimento econômico, encorajaria o
fluxo de conhecimento e tecnologia e desenharia Estados Unidos. Segundo, relações baseadas em regras liberais. Regras e instituições facilitam a cooperação e criam capacidade para Estados fazerem o bem em suas obrigações domésticas. Isso que John Rudge descreve como multilateralismo, uma forma institucional que coordena relações em um grupo de Estados, seus princípios e condutas. Terceiro, que a ordem internacional liberal implicará em algumas formas de segurança e de cooperação. Isso não necessariamente significa alianças ou um sistema formal de segurança coletiva, mas Estados dentro de uma ordem que busca o aumento da segurança. Quarto, o internacionalismo liberal é construído na ideia de que a sociedade internacional é, como Woodrow Wilson defende, corrigível. Uma reforma é possível. Estados podem construir relações estáveis ao redor de uma busca de mútuos ganhos. Quinto e por último, há uma expectativa que a ordem internacional liberal moverá os Estados em uma direção progressista. A ordem promove instituições, relacionamentos, direitos e proteção que permitem Estados a crescer e avançar em casa. É uma certa ajuda mútua e a proteção da sociedade. Tomando como um todo, o internacionalismo liberal oferece uma visão de uma ordem baseada em Estados soberanos. Liderados por democracias liberais, cooperando por mútuos ganhos e proteção dentro de um espaço global baseado em regras liberais. Esta visão eclodiu no final do século XVIII e início do século XIX, desencadeado pelo pensamento iluminista, pela emergência de uma industrialização e por uma sociedade moderna. No decorrer do século seguinte, a variedade econômica e o desenvolvimento intelectual e político abriram espaço para o reconhecimento das relações entre os Estados ocidentais. Os grandes poderosos da Europa se depararam com a ordem ocidental no Congresso de Viena. Liderados pela Grã-Bretanha, estes estados ingressaram em um período de crescimento industrial e expansão comercial. As reformas políticas e as revoluções de 1848 refletiram na ascensão e na luta por democracias liberais e no constitucionalismo, no crescimento das classes média e trabalhadora e na criação de novos partidos políticos organizados desde aspectos ideológicos conservadores até liberais e socialistas. O nacionalismo se ligou à construção de estados modernos burocráticos. A Grã-Bretanha sinalizou uma nova orientação econômica com a anulação das Corn Laws. O nacionalismo foi combinado com uma nova forma de internacionalismo, a partir de leis, comércio e justiça social. Movimentos a favor da paz se espalharam ao redor do mundo ocidental. Uma nova era industrial europeia, a era do imperialismo, começou com a Grã-Bretanha, França e outros estados europeus que competiram por colônias. Ao longo dos anos, ideias globais foram criadas, baseadas em uma visão intelectual e política de um sistema global em crescente desenvolvimento. No século XIX, ideias internacionalistas e seus movimentos foram disseminados. Ideais liberais na Grã-Bretanha começaram com Adam Smith no final do século XVIII e continuou com os pensadores tais como Richard Cobden e John Bright. Uma visão geral emergiu pelo escritor Walter Bagehot e por outros a respeito de um desenvolvimento lógico da história, desde movimentos de estados despóticos até os mais constitucionais. Kant e suas ideias republicanas de paz perpétua ajudou na lógica progressista das democracias liberais, que iriam ser criadas e organizadas dentro de um vasto espaço político. Ideias sobre contratos, direitos e as leis foram desenvolvidas por pensadores desde John Locke até John Stuart Mill. No século XX, o senso de internacionalismo liberal foi entendido como um conjunto de prescrições com a finalidade de organizar e reformar o mundo, de tal forma que facilitaria a busca de uma democracia liberal domesticamente. Começando com Woodrow Wilson em 1919, o internacionalismo liberal começou com o objetivo de firmar um tipo de ordem. Para Roosevelt e sua geração após 1945, o internacionalismo liberal se tornou até mesmo maior em relação à ideia de construção de uma comunidade internacional, a qual as democracias liberais poderiam se estabilizar e se proteger. Apesar da experiência do New Deal, o pós-guerra embutido em uma ordem liberal teve como finalidade proteger democracias liberais do crescimento de riscos econômicos e de revoltas políticas geradas pela própria ordem. Assim, o internacionalismo liberal apresentou uma visão de uma ordem ocidental e finalmente global, reformada e administrada,
a qual poderia promover princípios organizacionais, instituições e capacidades para a negociação de eventualidades internacionais, e deslocando o que ameaçaria a busca doméstica de uma democracia liberal. Desde 1919 e até depois de 1945, os Estados Unidos usaram de sua posição para liderar a construção de uma ordem no pós-guerra. Nos anos de Wilson, o internacionalismo liberal foi uma simples e relativa visão. Ela, por sua vez, foi reforçada pelo comércio aberto, autodeterminação das nações e a expectativa da continuidade da dispersão da democracia liberal. Assim, era para ser um sistema institucionalmente fino e com uma ordem de estados que poderiam agir cooperativamente através de um conjunto compartilhado de ideias e princípios liberais. O ponto central e organizacional concretizado por Wilson foi a Liga das Nações. A Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria abriram espaço novamente para uma liderança dos Estados Unidos na tentativa de construir uma ordem liberal. Um novo momento para refazer o mundo tinha chegado. De 1930 em diante, a viabilização de uma democracia liberal ocidental foi incerta. A violência e a instabilidade dos anos 30 e 40 forçaram os internacionalistas liberais a reavaliar seus planos e ideias. A Primeira Guerra Mundial foi um choque para as narrativas otimistas em relação ao progresso e à civilização ocidental. Porém, Roosevelt e sua geração, encarando até mesmo o crescimento aterrorizante do fascismo e totalitarismo, seguidos do horror da guerra total, do Holocausto e do advento de armas atômicas, sem mencionar o colapso da economia mundial, pareciam enfrentar a mais formidável, mesmo existencial, gama de ameaças. Neste sentido, Roosevelt e seus contemporâneos avançaram em uma nova visão de ordem internacional liberal. Paradoxalmente, ela se tornou mais universalista em sua visão e mais profundamente ligada ao poder hegemônico estadunidense. O universalismo pode ser visto na Carta das Nações Unidas e na Declaração de Direitos Universal Humano. A era do internacionalismo liberal de Wilson não desafiou o imperialismo europeu e as hierarquias raciais. Em 1940, houve uma mudança e uma reformulação dessas ideias. Direitos universais e proteção se tornaram mais centrais do que a visão ideológica. As 4 liberdades de Roosevelt foi uma definição visual para essa nova concepção de ordem liberal internacional. A ordem pós-guerra era para ser uma comunidade de segurança, um espaço global onde democracias liberais se juntavam a fim de construir uma ordem cooperativa que consagraria direitos humanos e proteção social. Ao mesmo tempo, esses direitos universais e a proteção foram desenvolvidos e legitimados em termos de liderança estadunidense na luta da Guerra Fria. Se juntar a uma ordem ocidental liberal era se juntar a uma sociedade de mútua proteção. Estar dentro dessa ordem era desfrutar de comércio, crescimento expansivo e mecanismos de estabilização econômica. Dentro era quente, fora gelado. Os Estados Unidos se envolveram em uma variedade de funções e responsabilidades, o que significou um papel direto na corrida pelo poder. Isto manteve leis e instituições asseguradas na cooperação de segurança, lideradas pela gestão da economia mundial e pelas normas compartilhadas e cooperação ao longo das democracias ocidentais liberais. Em relação à segurança, os Estados Unidos estabeleceram uma série de parcerias de segurança, começando com a NATO e as alianças no leste da Ásia. Para a manutenção da economia mundial, o Bretton Woods tornou o mercado estadunidense e o dólar entrelaçado a instituições financeiras. A hegemonia liberal dos Estados Unidos, como tipo de ordem internacional, teve várias características chaves. Primeiro, ela foi construída ao redor de um aberto e multilateral comércio. O período pós-guerra necessitaria de ser aberto e acessível, segundo os Estados Unidos. A União dos Estados lançou seus esforços com a finalidade de abrir a economia mundial e de construir instituições e parcerias que pudessem estabelecer uma ordem global, aberta e durável. No centro desse sistema ficariam as democracias liberais, facilitando o comércio através do GATT e, mais tarde, Organização Mundial do Comércio. Segundo, a hegemonia liberal estadunidense foi também definida por sua própria aposta em administrar uma economia mundial. Acordos internacionais incorporados no sistema Bretton Woods tiveram como objetivo dar aos governos uma maior habilidade para regular e administrar a abertura econômica. O New Deal, por si mesmo, proporcionou uma inspiração para este novo pensamento a respeito de uma organização da abertura econômica mundial. Este objetivo visionário foi um meio-termo entre a abertura e a estabilidade.
O livre comércio foi essencial para a repercussão econômica e o crescimento que sustentaria a política central e progressista pós-guerra dos Estados Unidos e europeia. Mas o comércio e as trocas precisariam ser conciliadas com um esforço governamental para assegurar a estabilidade econômica e a segurança dos trabalhadores das classes médias. Segurança social e econômica estava intimamente relacionada com a segurança nacional. Terceiro, a ordem liberal pós-guerra foi construída através de novas e permanentes instituições internacionais, caracterizando assim mais um intergovernamentalismo do que um supranacionalismo. Governos continuariam com o recurso de autoridade primária. Eles poderiam conduzir as relações nas plataformas multilaterais, negociando, consultando e coordenando. Quarto, há uma ênfase especial nas relações entre as democracias liberais ocidentais e o fato da ordem internacional liberal ter sido construída em um sistema bipolar durante a Guerra Fria reforma essa orientação. A premissa essencial da liderança estadunidense global foi de que existia algo permanente e especial sobre o alinhamento das democracias. Elas compartilhavam valores e interesses. Os presidentes dos Estados Unidos de Woodrow Wilson até Barack Obama agiram na premissa de que as democracias tinham uma capacidade de se cooperarem. Isso foi uma autêntica crença, ligada a Washington, mas também a capitais da Europa e da Ásia, que o mundo livre não foi apenas uma aliança temporária defensiva contra a União Soviética. Ele foi uma nascente a uma comunidade política, uma comunidade com um destino compartilhado. A ordem hegemônica liberal floresceu durante as décadas da Guerra Fria. Ela promoveu um quadro favorável à liberalização do comércio e às décadas de crescimento de avanço industrial mundial. Rendas e melhores oportunidades de vida cresciam constantemente nas gerações europeias, japonesas e americanas pós-guerra. Paul Johnson afirmou a mais rápida e prolongada expansão econômica da história. Estar dentro dessa ordem significava estar posicionado dentro de uma gama de serviços econômicos e políticos completos e de uma instituição de segurança. A ordem liberal foi um tipo de nascente para a comunidade de segurança, com a segurança globalizada. Os fundamentos hegemônicos do pós-guerra estavam enfraquecendo. Como consequência disso, houve as mudanças na distribuição de poder devido aos efeitos que a guerra causou. Esses fundamentos, apesar de terem sido enfraquecidos, os Estados Unidos e seus aliados estavam mais enfraquecidos ainda. Essa mudança podemos resumir que ela era um regresso à multipolaridade ou à ascensão dos não ocidentais, gerando uma gradual difusão vindo do poder do Oeste. Mesmo nessa situação, a China não consegue substituir os Estados Unidos como um liberal hegemônico. Portanto, os Estados Unidos ainda se mantinha enfraquecido globalmente, o que o impedia de defender a ordem liberal no mundo. Em meio ao contexto de pós-guerra, os Estados Unidos e seus aliados estavam sendo vistos como enfraquecidos, devido ao fato do poder e da ordem liberal ter sido superado na guerra. O poder global foi distribuído de uma forma totalmente diferente da que estava, deixando países como o Japão, algumas partes da Europa e os Estados Unidos sem influência e poder global. Portanto, a crise da ordem liberal, liberada pelos Estados Unidos, pode ser atribuída ao colapso da bipolaridade da Guerra Fria e à propagação do internacionalismo liberal. Aspectos como militarismo, economia, relações monetárias foram redistribuídos pelo mundo. A era pós-Guerra Fria também pôs em jogo novas e complexas questões globais, como as alterações climáticas, o terrorismo e a proliferação de armas e os crescentes desafios da interdependência. Estas são questões particularmente difíceis para chegar a acordo entre estados de regiões muito diferentes, como orientações políticas e níveis de desenvolvimento totalmente diferentes. A Guerra Fria intensificou o sentimento de risco, por uma crescente sensação de vulnerabilidade econômica e de uma segurança partilhada. As democracias liberais ocidentais forjaram uma comunidade de segurança, o crescimento do comércio e ainda a interdependência. Após a Guerra Fria, não parece ter feito progredir diretamente os rendimentos e as oportunidades de vida de muitos segmentos das democracias liberais ocidentais. A vida de alguns trabalhadores dos países que foram enfraquecidos ficou mais vulnerável e sem uma regulamentação liberal, forçando a ter mudanças a longo prazo, principalmente na organização dos sindicatos dos trabalhadores. Assim, a ordem liberal durante o século XX estava focada nas questões progressistas, em meio a democracias liberais ocidentais. O internacionalismo liberal e o nacionalismo não eram exatamente rivais, e sim
uma forma de fazer os governos terem capacidade de prosseguir a segurança econômica e os avanços a nível interno. O que aconteceu nas últimas décadas é que esta ligação entre o progressivismo interno e o internacionalismo liberal no estrangeiro foi quebrada. Contudo, o fato é que se a democracia liberal sobreviver a essa era, o mesmo acontecerá com o sistema liberal.